Na aula de hoje vamos aprofundar a figura de São Jerônimo, esse grande padre da igreja, também esse grande biblista, se dedicou toda a vida ao estudo das escrituras e também ao estudo da vida espiritual, também um grande mestre de vida espiritual. Um personagem ímpar na história da igreja, um grande doutor da igreja latina, com uma personalidade muito forte, muito ascética, mas que deixou um grandíssimo legado para a reflexão teológica, bíblica e também espiritual para os nossos dias. Então vamos aprofundar hoje justamente a figura de São Jerônimo e o seu ambiente. E para início de conversa, vamos ver um pouquinho da vida de São Jerônimo. Ele nasce em Estridão, na Dalmácia, por volta do ano 342, 347. Não é bem precisa a data do seu nascimento. Alguns, inclusive, colocam por volta do ano 330, porque alguns escritos de finais do século IV, inícios do século V, ele escreve dizendo que é muito ancião, já velho, né? Mas provavelmente ele nasceu ali, nessas datas 342, 347. Ele estudou em Roma, houve uma primeira estadia em Roma, nos anos 360 a 365. Aos 12 anos, seu pai Eusébio o envia a Roma para estudar com o gramático Hélio Donato. Então, São Jerônimo faz aquele currículo dos estudos que era muito clássico na época antiga, ou seja, o estudo da gramática, uma espécie de estudo fundamental. Depois haverá o estudo da retórica, que também já era uma introdução às ciências filosóficas. Então, estudar a gramática, depois a retórica, a retórica na época era uma espécie de ensino médio. Então, ele vai estudar com Donato, um famoso gramático ali em Roma, onde ele conhece Rufino. Esse Rufino de Aquileia vai ser, em um primeiro momento, o grande amigo de São Jerônimo. Estudam juntos, têm uma experiência monástica juntos em Aquileia, mas depois vão se tornar grandes rivais, por causa da controvérsia sobre a doutrina de Orígenes de Alexandria. Que Rufino era um grande apoiador de Orígenes e Jerônimo ele se distancia dos escritos de Orígenes, porque começava já a polêmica sobre alguns temas originianos e, portanto, entre os dois surgiu essa desavença bastante grave, bastante feia. Ele foi batizado, então, no ano 364 ou 365, e no ano 367 ele trabalhou na corte imperial de Tréveris, por causa também da sua eloquência, né, do seu domínio da língua latina. São Jerônimo, o estilo dele é muito elegante, é um estilo clássico, muito, muito preciso. Nós vemos, por exemplo, quando ele escreve as suas cartas, nos seus tratados, ou até mesmo nos seus comentários às Sagradas Escrituras, sobretudo nos prólogos, nós vemos que ele era um grande escritor da língua latina. No ano 370, ele vai a Aquileia com o amigo Rufino e leva uma vida ascética ali, uma espécie de vida intelectual monástica. No ano 375, ele se retira ao deserto de Calcis, na Síria, e começa a estudar hebraico, apoiado por Evagrio de Antioquia. Então, o bispo Evagrio de Antioquia o acolheu ali, e portanto, ele aproveita, né, essa espécie de mecenato ali para aprofundar no conhecimento do hebraico. No ano 377, ele vai a Antioquia, na Síria, onde também assiste às lições de Apolinário de Laodiceia. Apolinário vai ser também
condenado depois como herege, porque ele negava que Jesus tivesse uma alma racional. Né? Jesus, o Verbo, quando se encarnou para Apolinário, não tinha alma humana racional. Essa foi a heresia de Apolinário, condenado sobretudo no Concílio de Constantinopla do ano 381. Depois, no ano 378, ele é ordenado sacerdote por Paulino de Antioquia. Vocês vão se lembrar que havia um cisma ali, uma divisão na igreja de Antioquia. Melécio era o patriarca antioqueno, mas os bispos ocidentais que estavam exilados no Oriente aproveitaram a polêmica ali anti-ariana e ordenaram Paulino como bispo de Antioquia, causando um conflito entre ocidentais e orientais. No ano 380, ele vai a Constantinopla, sendo Gregório de Nazianzo patriarca. Então, ali ele fica um tempinho também. Gregório também não vai ficar muito tempo, porque os ocidentais vão se opor a que Gregório de Nazianzo seja patriarca, né, de Constantinopla. Então, ao final, Gregório é obrigado a abandonar. Depois existe uma segunda estadia romana. Então, depois do Concílio de Constantinopla, São Jerônimo volta a Roma para o Concílio Romano, acompanhando Paulino e Epifânio de Salamina, e trabalha como secretário do Papa Damaso, né, a partir do ano 382. Ele se converte em arquivista do Tabularium. Tabularium é uma espécie de secretaria dos bispos daquela época, uma espécie de secretaria-biblioteca. Né? Então, o Tabularium exigia alguém que conhecesse bem a língua latina, a língua grega, e Jerônimo tinha suficiente conhecimentos da língua latina, sem dúvida nenhuma, também da língua grega. Ele morou muitos anos no Oriente, onde se falava o grego, e também tinha essa experiência do conhecimento da língua hebraica, que depois ele vai aprofundar ainda mais na Palestina, morando em Belém. Pelo fato de ele ter sido uma espécie de secretário do Papa Damaso, muitas das gravuras, pinturas, sobretudo na época renascentista até os nossos dias, pintam São Jerônimo, né, com a roupa cardinalícia, com o chapéu cardinalício, né, as roupas cardinalícias, mas sabendo que na época não existiam ainda os cardeais. Né? Os cardeais é algo que vai surgir ali na Idade Média. Nessa época ainda não existia o cardinalato, mas pintam São Jerônimo como cardeal pelo fato de estar ali apoiando, né, servindo, ajudando a Igreja de Roma, lado a lado do Papa Damaso. Ele revisa então a tradução dos Evangelhos e dos Salmos. Né? O Papa Damaso lhe havia confiado essa missão de traduzir os Evangelhos e os Salmos, porque os Evangelhos e os Salmos são muito utilizados na liturgia, sobretudo na liturgia das horas. E ele se faz diretor espiritual de várias matronas romanas, como exemplo de asceta e biblista. Então imagine, alguém que viveu no deserto da Síria, alguém que conhece profundamente as Sagradas Escrituras e também tem conhecimento da língua latina, das ciências. Então ele se converte em uma espécie de grande mestre, diretor espiritual. E dali, por exemplo, vai ter amizade com grandes santas, como Santa Paula, que depois o vai seguir também com a filha Eustóquia até Belém. Santa Paula vai fundar um mosteiro feminino
enquanto que Jerônimo vai dirigir um mosteiro masculino em Belém. Morto Damaso, no ano 384, explodem várias críticas a Jerônimo. Ele chamava, né, o Senado dos Fariseus. Com certeza, né, durante o Papa Damaso, Jerônimo tinha muito apoio do pontífice e, portanto, iam surgindo várias inveja, né, do seu trabalho, do seu serviço que ele prestava à igreja. E também São Jerônimo não tinha um temperamento fácil, ele tinha um temperamento colérico muito explosivo, que com a graça de Deus ele foi, né, sempre orientando a Deus a levar o evangelho, a defender a fé com grande valentia e ardor, com força, mas o seu temperamento ele o leva durante a vida inteira, né? Nós vamos ver esse Jerônimo explosivo até os últimos anos da sua vida, né? Com esse caráter muito difícil de lidar. Mas, ao mesmo tempo, né, uma pessoa de grande coração, muito benévolo, muito também afetuoso com as pessoas que estavam ao seu redor. Mas ele era também muito colérico, muito impulsivo com as pessoas que queriam o mal da igreja ou, né, realmente lhe criticavam. Então, o novo Papa Cirício também não lhe é favorável e em 386 Jerônimo decide abandonar Roma e vai a Belém com Paula e a filha de Paula, Estóquia, e começa um período intelectual prolífero em sua vida, mas também muito polêmico. Esse período em Belém vai ser o período mais produtivo do ponto de vista literário, teológico, bíblico de São Jerônimo. Ele, então, traduz a Bíblia entre os anos 392 e 405, buscando assim chamado, que ele dizia, a veritas hebraica, a verdade hebraica. Se vocês notam, a igreja antiga, desde a época de Cristo, mas também dos apóstolos, não usavam como ponto de referência a Bíblia, o texto hebraico, mas usava o texto grego, a Bíblia grega dos 70, que foi uma Bíblia traduzida em Alexandria, no Egito, na época de Ptolomeu II. Então, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos 70, era aquela Bíblia comum, digamos assim, né, chamada aquela mais comum entre não somente os primeiros cristãos, mas inclusive no judaísmo, na época de Jesus, se usava a Bíblia grega dos 70. Se vocês notam os textos citados por Jesus ou pelos apóstolos do Antigo Testamento, na maioria dos casos, essas citações são citações da Bíblia grega, né, que seguem muito de perto a Bíblia grega, não seguem a Bíblia hebraica. De fato, a Bíblia hebraica, o texto masorético que nós temos, é um texto da Idade Média, do século VIII depois de Cristo. O texto hebraico da época de Jesus, a gente tem pouco conhecimento, né, do texto hebraico. Temos alguns rótulos de Qumran, por exemplo, o rótulo de Isaías, praticamente Isaías completo em Qumran, e nós vemos que o texto de Qumran hebraico não é precisamente aquele texto do texto masorético que nós temos, que é considerado como o hebraico bíblico oficial, né, original, mas o texto do Qumran, por exemplo, de Isaías, difere bastante daquele texto que nós temos hoje da Bíblia hebraica, né? Então, digamos assim, o texto grego, nos primeiros séculos, ele era o texto oficial por excelência, não somente do cristianismo, mas inclusive do judaísmo nos primeiros séculos. Depois os judeus
foram se diferenciando, foram se distanciando e assumindo mais o grego, o texto hebraico e abandonando o texto grego, né? Mas o cristianismo manteve, né, o texto grego como oficial. Agora, o problema é que o texto grego tem divergências com o texto hebraico, né? Tem várias divergências. Então, São Jerônimo, ele vai, em certo sentido, na sua tradução, a chamada Bíblia Vulgata. Vulgata significa a Bíblia divulgada, a Bíblia comum, aquela Bíblia que está, né, ao alcance, digamos, do comum, né, das pessoas que tinham alfabetização na época, ou seja, a Bíblia difundida, aquela que se difunde, né, entre o povo. Então, Jerônimo vai, na sua tradução, melhorar alguns textos escuros, confusos da Bíblia dos 70. Né? Ele mesmo coloca em evidência várias dessas divergências do texto grego dos 70. Então ele vai fazer a sua tradução latina. Antes de São Jerônimo circulavam várias traduções latinas muito deficientes, né? E, por exemplo, havia a versão Ítala, e depois também, talvez as duas mais conhecidas, era a tradução Ítala, que Santo Agostinho preferia, essa tradução, usada por Santo Agostinho, e depois a tradução Afra, usada sobretudo no norte da África, mas que Agostinho diz que não era da mesma qualidade da tradução Ítala. Nós não temos hoje essas duas Bíblias latinas antigas, né, esse texto antigo latino. Temos só fragmentos, reconstruções da Bíblia antiga latina, porque depois o texto de São Jerônimo ganhou grande difusão na igreja. Até os dias de hoje, a Bíblia de São Jerônimo, a Bíblia Vulgata, é o texto oficial da igreja. O Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, estabeleceu uma comissão de peritos que atualizaram, vamos dizer assim, revisitaram a tradução de São Jerônimo, fazendo alguns ajustes na Bíblia Vulgata de São Jerônimo, e depois o Papa João Paulo II publicou esse texto revisado por essa comissão, e é o texto oficial que nós usamos ainda hoje, né, na liturgia da Igreja Latina, a chamada Nova Vulgata. Né, a Nova Vulgata, essa Vulgata do Papa Paulo VI, São João Paulo II. Então, de São Paulo VI e São João Paulo II. Né? Mas a Bíblia de São Jerônimo, a Vulgata de São Jerônimo, permanece praticamente ali a partir do século V, que ela vai ganhando difusão até o Concílio Vaticano II. E ainda hoje ela é importante porque ela é a base dessa revisão da Bíblia, da Nova Vulgata de São Paulo VI e São João Paulo II. No ano 393, Epifânio de Salamina começa a causa anti-origenista, né? Começa a perseguir os discípulos de Orígenes, sobretudo alguns que eram seguidores de Evagrio Pôntico, uma espécie ali de esoterismo, né? Alguns discípulos de Orígenes caíram numa espécie de esoterismo, de misticismo, quase gnóstico. Então, Epifânio começa a coibir, a perseguir, né? A restringir a ação desses seguidores da doutrina de Orígenes, né? Ou pelo menos que se pensava doutrina de Orígenes na época. E tenta fazer João de Jerusalém assinar, mas em vão. Né? Então Epifânio, Santo Epifânio, começa essa polêmica
E São Jerônimo se enfileira com Epifânio contra João de Jerusalém. E Rufino, que anteriormente era amigo íntimo de São Jerônimo, agora se convertem em arqui-inimigos. Rufino fica do lado de João de Jerusalém, defendendo Orígenes, enquanto que Jerônimo coloca em evidência as heresias de Orígenes e começa também a atacar a Rufino por causa disso. No ano 396, por causa do furto da carta de Epifânio, Jerônimo explode contra Rufino, mas se reconcilia com ele antes de que voltasse a Roma. Contudo, no ano 400, Rufino traduz o livro De Principis de Orígenes, mencionando Jerônimo no prólogo, e se reacende a polêmica que perdurará mesmo depois da morte de Rufino no ano 410, né? Jerônimo vai morrer no ano 420 em Belém, né? Então, Santo Epifânio escreve uma carta sobre os erros de Orígenes. Nós temos essa carta, né, no grego, e Jerônimo faz uma primeira tradução em latim, mas ainda estava em esboço essa tradução de São Jerônimo, e sem o consentimento de Jerônimo, Rufino subtrai essa carta, né, e coloca em circulação essa carta, essa tradução de Jerônimo. Então era ainda uma tradução em revisão, portanto uma tradução ainda deficiente, e essa carta de São Jerônimo, essa carta de João de Jerusalém traduzida por Jerônimo, é muito criticada, até mesmo do ponto de vista gramatical, né? Então causa um grande problema para Jerônimo. Jerônimo é muito criticada por causa dessa tradução da carta. E aí começa, né, se exasperam a polêmica contra Rufino, que havia subtraído essa carta sem a permissão de Jerônimo, né? Então Jerônimo depois se reconcilia com o antigo amigo por um breve tempo, mas Rufino teve a infeliz ideia, né, quando ele traduz o livro sobre os princípios de Orígenes. De fato, nós temos só fragmentos do texto grego. Nós temos o livro sobre os princípios de Orígenes graças à tradução latina de Rufino, que é a base ainda hoje do texto sobre os princípios. Só que no prólogo, ali, Rufino vai citar Jerônimo, dizendo que Jerônimo também traduziu obras de Orígenes, que foi também um divulgador do pensamento de Orígenes, né? E é verdade, ou seja, na juventude, Jerônimo era um grande entusiasta do pensamento, da exegese de Orígenes, aquela exegese espiritual, mística de Orígenes. Mas, naquele novo contexto, Jerônimo havia voltado atrás e havia abandonado esse entusiasmo pelos escritos e pela exegese originiana, né? E, outra vez, a fazer essa associação entre ele e Orígenes, Jerônimo já não tinha paciência para aturar essas coisas, né? E, portanto, aí ele vai, então, atacar fortemente Rufino, acusá-lo também de heresia, de defender um herege, e até mesmo depois da morte de Rufino, Jerônimo continuará, né, escrevendo contra Rufino, sempre ali cutucando, colocando em evidência os seus erros doutrinais. Portanto, Jerônimo ele tem várias facetas. Uma dessas é como controversista, é um grande polemista. Infelizmente, hoje se coloca muito em evidência esse caráter polêmico de Jerônimo, e se esqueçam que ele foi um grande mestre de vida espiritual, um grande asceta também na sua vida pessoal, e também um grande investigador das Sagradas Escrituras, né? Então, vale a pena nós não ficarmos só em um aspecto,
mas vermos todo o conjunto. Jerônimo, ele é muito mais completo do que simplesmente um polemista. Então, já mencionamos algo da controvérsia contra Rufino. Epifânio, no Panarium, no livro Panarium, descreve os erros de Orígenes com dureza e manda o seu acólito Atárvio recolher assinaturas para condenar Orígenes, mas Rufino e João de Jerusalém não assinam. O irmão de Jerônimo, Paulino, é ordenado por Epifânio, e não pelo bispo de Jerusalém, ao qual correspondia a jurisdição. Então Jerônimo e sua comunidade são expulsos de Belém. Epifânio escreve contra João e Jerônimo traduz a carta que foi roubada. Então, aquele roubo. E no ano 396, Rufino volta a Aquileia, traduz o De Principis e Jerônimo explode, como nós tínhamos dito. E nessa carta, por exemplo, a carta 124 de Jerônimo a João, é sobre o tema dos erros de Orígenes. Então, quais são os temas ali assinalados por Jerônimo? Um forte subordinacionismo de Pai, Filho e Espírito Santo, O Filho e o Espírito são subordinados, são inferiores ao Pai. Depois o tema de uma alma encarcerada no corpo, a preexistência da alma, a salvação inclusive dos demônios, o tema da apocatástase, a salvação universal também dos condenados e dos demônios no final dos tempos. Então todos esses erros Jerônimo vai apontar nos escritos de Orígenes. O corpo como uma consequência do pecado, os comentários de Orígenes falando que depois do pecado receberam túnicas de pele, que é Gênesis, livro de Gênesis 3, que fala dessas túnicas de peles, segundo a tradução dos 70. A negação da ressurreição da carne, a negação da diversidade de sexos, naquele trecho de Jesus, que fala que na ressurreição nem eles se casam, nem elas se darão em casamento, mas serão como anjos. Então, em alguns textos de Orígenes dá um pouquinho a entender que se acabará essa diversidade de sexos, coisa que não é certa. Manteremos ainda a nossa integridade da humanidade entre homem e mulher, no dia da ressurreição. A leitura alegórica do paraíso, como se fosse algo inexistente. Depois as potências, as águas sobre o céu, a semelhança divina que se perdeu com o pecado, etc. Muitos pontos que Jerônimo coloca em evidência contra Orígenes de Alexandria. E aqui, só para concluir essa primeira parte, depois continuaremos, um pouquinho da vida de Rufino. Ele nasce por volta do ano 345 em Concórdia, norte da Itália, estuda em Roma durante a juventude, onde conhece e faz amizade com Jerônimo. Depois ele vai a Aquileia, também junto com Jerônimo, e aí se batiza. E no ano 373 ele parte para o Egito, depois para a Palestina com Melânia. Melânia também uma matrona romana que vai fundar um mosteiro feminino em Jerusalém, enquanto que Rufino vai dirigir um mosteiro masculino ali em Jerusalém. Depois ele volta ao Egito e fica até o ano 380. Recebe aulas de Dídimo o Cego, que era também intelectualmente alinhado aos pensamentos de Orígenes. Ao voltar a Jerusalém, se estabelece no mosteiro, perto do mosteiro de Melânia. Aí vem no ano 393 toda aquela polêmica de Santo Epifânio contra Orígenes, e a famosa apologia que ele faz por ter traduzido De Principis de Jerônimo. No ano 401 ele vai a Aquileia e escreve uma apologia contra Jerônimo. E no ano 407
pressionado pelos godos, ele vai a Roma e ele morre no ano 410 na Sicília. Okay? Então, ainda continuará as polêmicas, várias polêmicas de Jerônimo, por exemplo, contra Joviniano, contra Vigilâncio, né? Várias obras polêmicas, muitíssimas, mas esse é um aspecto de Jerônimo, um defensor da fé. Até mesmo o seu temperamento muito colérico, explosivo, contribuiu para isso. Mas nós devemos colocá-lo num contexto muito mais amplo, que é não somente do ponto de vista polemista, mas também de um grande mestre de vida espiritual, um asceta, e também um grande mestre das Escrituras, conhecedor das Escrituras, um grande tradutor. Ele contribuiu para a Igreja Latina e muito com a sua tradução da Bíblia, que ainda hoje é ponto de referência para os estudos bíblicos e para a liturgia. Né? Então ele é o grande doutor das Escrituras e devemos sempre aí pedir a sua intercessão quando nós lemos, meditamos as Sagradas Escrituras, que São Jerônimo sempre interceda por nós.